Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 11 de julho de 2025, e nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 11. Os discípulos, eles pedem Jesus para ensiná-los a orar, e Jesus vai ensiná-los dos versículos 2 ao versículo 4. Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos ao qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus vai dar aqui um esboço, um esqueleto, um modelo de como eles deveriam orar. É interessante que Jesus já começa falando sobre Pai Nosso, um conceito novo que estava sendo trazido pelo próprio Jesus a essa terra, sobre o Deus poder ser chamado de Pai e ser nosso, não o Pai dele apenas. Nós sabíamos que era o Pai dele, os discípulos já tinham ouvido isso ali quando Jesus foi batizado, tinham ouvido no momento da transfiguração: este é o meu filho amado em quem me aprazo. Mas Jesus coloca Deus como Pai de todos eles, e isso é espetacular e maravilhoso, porque Deus é o nosso Pai. Foi Jesus quem conquistou esta filiação para nós, e nós devemos exaltar a Ele por causa disso. Santificado seja o teu nome, temos que pedir o reino dele, temos que pedir que a sua vontade seja feita, não só na terra como também no céu. Tudo precisa ser realizado pelo Senhor. Os pedidos são aqui incentivados, dar-nos o pão cotidiano, inclusive um pouco mais para baixo, lá no versículo 9, onde Jesus, falando sobre nesse contexto de ensinando a oração, ele diz assim: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á a porta. Veja que Jesus, ele está trazendo princípios da oração, e ele diz no versículo 13, encerrando isso que ele está dizendo: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Veja o Espírito Santo aí mais uma vez, você que está acompanhando, está marcando o Espírito Santo na sua Bíblia, é mais um momento para isso. E Lucas é o que acrescenta isso. Ele está dizendo aqui que devemos continuar buscando, orando sem cessar. Sabemos que Deus, ele tem controle de todas as coisas, mas ele nos incentiva a orar, a buscar, a fazer com que nossos corações ardam em chamas pelo poder da oração, sabendo que ele pode nos dar o Espírito Santo se nós o pedirmos. E a comparação de Jesus é bem clara: se pais aqui na terra, sendo maus, não vão dar uma pedra se o filho pedir pão, não vão dar um escorpião, uma serpente se o filho pedir peixe ou ovo, ele está dizendo: peçam, e o Espírito Santo virá até vocês, porque o Pai os enviará. Jesus, ele traz um princípio interessante, falando sobre os seus sinais, suas maravilhas, sobre a expulsão de demônios. Ele diz no versículo 20: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus, ele deixa muito claro que a ação dele como Messias demonstrava a chegada do reino de Deus. A plenitude dos tempos, que Paulo vai dizer lá no livro de Gálatas, ela demonstra a chegada do reino de Deus a essa terra. A inauguração desse reino é através da vinda de Jesus Cristo. E ele expulsa demônios, ele tira demônios. Ele vai explicar que quando esse demônio ele sai do homem, ele sai por aí, anda por lugares secos e busca repouso, mas não acha. Se ele não encontrar uma outra casa, uma outra pessoa quem atormentar, ele pensa: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, ele acha varrida e adornada. O que Jesus está ensinando aqui dos versículos 24 a 26? Quando um espírito maligno sai de alguém, ele fica tentando voltar a essa pessoa. Se ele encontrar essa casa varrida e adornada, ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entram e habitam ali. E o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. A casa precisa ser varrida, precisa ser adornada, sim, pelo poder do Espírito Santo, mas
Se essa casa foi encontrada inabitada, aí ele vem e destrói aquela pessoa pior do que o primeiro estado. Ele está falando aqui talvez daquelas pessoas que, como a parábola do semeador diz, receberam a palavra, recebem logo, mas não tem raiz profunda, ou os espinhos eles sufocam sendo os prazeres da vida. Então essa pessoa ela nunca se firmou em Cristo. Teve até ali um processo de lavagem inicial através do poder da palavra, da purificação, mas não se firmou em Cristo e o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Pedro até fala sobre isso na segunda carta, lá no capítulo 2, versículos 20 até o 22, que nós possamos buscar a Cristo, estar com Ele constantemente e firmemente, para que aqueles espíritos malignos que saíram de nós podem até voltar para rodear, estar ao derredor, mas eles não vão encontrar mais morada, porque essa casa está habitada pelo poder do Espírito Santo. Por fim, nesse capítulo, nós vamos ver Jesus ali com os fariseus e os doutores da lei, e Jesus ele vai confrontá-los ali. O fariseu, mais uma vez, outro fariseu chama Jesus para jantar com ele, e ele entra, senta-se à mesa, e o fariseu se admira, vendo que Jesus não se lavara antes de jantar. Os fariseus eram extremamente religiosos. Os fariseus, eles queriam que as práticas cerimoniais da lei fossem todas realizadas tintim por tintim, e ali ele fica escandalizado, porque Jesus ele não se lavou antes do jantar. Mas Jesus vai e confronta ele: os fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. No 44 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Sepulturas que não aparecem estão andando ali no lugar tranquilo, e aquela sepultura ali tem ossos, tem vermes, tem podridão, tem dor. Um doutor na lei caiu na bobagem de dizer para Jesus assim, no versículo 45, mestre, quando dizes isso também nos afronta a nós, achando talvez que Jesus fosse se desculpar, mas olha o que Jesus diz para ele no versículo 43, ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos levais ou tocais essas cargas. Ele complementa isso no 52, ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência ou do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. O que Jesus está dizendo para os doutores da lei? Os doutores da lei eram aqueles que interpretavam as palavras, as mensagens dos profetas, eles achavam que tinham sim essa chave da ciência, do conhecimento, eles impunham cargas pesadas para os homens através da interpretação que eles faziam e as pessoas aceitavam, mas nem eles mesmos seguiam aquilo, e Jesus os está condenando. E por essa condenação, naturalmente, aqui nós vamos ver que eles vão começar a apertá-lo, a tentar fazer com que ele fale muitas coisas, armar ciladas para ele, para tentar colocá-lo em uma cilada e poderem o acusar. É o que dizem os versículos 53 e 54. Jesus, ele está ali confrontando as autoridades religiosas da sua época, porque eles não estavam interpretando a Bíblia da maneira que deveria ser. Que nós não caiamos nesse erro também. Que nós ouçamos a voz de Jesus, o Filho amado, que nos fez da sua família. Nós podemos chamar o nosso Pai ou o Pai dele de Pai Nosso agora. Então que nós possamos nos alegrar com aquilo que ele tem dito para nós. Esse capítulo tem muitas outras coisas. Eu quero incentivá-lo, como tem incentivado, a você colocar perguntas no YouTube, no grupo do WhatsApp, para nós podermos estar tratando dos outros assuntos também. Por aqui eu fico. Um bom fim de semana e a paz do Senhor.